Bom, olá pessoal, aqui é Renato Raiol, arquiteto e fundador da Quant, e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vou mostrar para vocês o plugin Frame Builder MRD. Tá? Isso é um plugin feito para rodar dentro do SketchUp e para fazer estruturas de steel frame com perfis engenheirados. Tá? Perfis engenheirados são aqueles da FrameCAD, Howick, Pineapple, são aqueles perfis que eles já vêm cortados e furados, já pronto para utilizar na obra. Tá? Uma diferença desse tipo de perfil é que você precisa gerar um arquivo, né? Um ficheiro que é enviado para a máquina. E esse arquivo tem várias informações a respeito de onde vai ser a furação e o corte de cada perfil. Tá? Então, assim, por muito tempo eu não utilizei perfis engenheirados porque eu não tinha uma ferramenta para gerar esses arquivos. Tá? O software mais conhecido que faz isso é o Vertex, tá? O Vertex BD. Só que assim, eu já tentei utilizar, ele é bem complicado de utilizar, tá? E também é um software muito caro para quem está realmente nessa indústria, tá? Então assim, a vantagem desse plugin aqui que eu vou mostrar, na minha visão, são duas. Primeiro, é a facilidade do uso, tá? Porque hoje em dia aprender a utilizar o SketchUp é uma tarefa não muito difícil. E o segundo é o custo, tá? Que assim, se comparado a uma licença de Vertex, que chega aí aos US$ 15.000 por ano, então isso daqui a gente está falando aqui, ó, de cerca de US$ 1.000 por ano, tá? Já é uma diferença muito grande. Bom, pessoal, esse aqui é um projeto recente que eu comecei a modelar, tá? Mas antes de falar aqui um pouco da ferramenta, eu vou falar para quem ela é indicada, tá? Essa é uma ferramenta que ela não faz cálculo de estabilidade por enquanto, tá? Isso aí está sendo ainda desenvolvido, mas ela é uma ferramenta essencialmente para modelagem, que é o que ocorre também com o Vertex. O Vertex ele não faz cálculo de estabilidade, então quem trabalha com esse tipo de, de perfil, normalmente a gente utiliza outro software para fazer o cálculo de estabilidade e depois usa um segundo software só para fazer a modelagem da estrutura e gerar os arquivos que vão para a máquina. Tá? Então, assim, esse é um plugin para quem? Para quem vai trabalhar com perfis engenheirados. Se você trabalha com perfis standard, que é aqueles perfis 6 e perfis US, montantes e guias que a gente compra ele ao metro, sem ter furação nenhuma, esse plugin aqui não adianta de nada. Ele não é um plugin para desenhar aquele tipo de estrutura. Tá? Isso aqui é um plugin ou para as empresas que têm máquinas, né, perfiladeiras de perfis engenheirados, ou então para profissionais, enfim, gabinetes, escritórios de engenharia que queiram já criar esses arquivos para enviarem para ser produzidos os perfis nesses fornecedores de aço engenheirado. Tá? Então vamos lá. Dito isso, eu vou passar agora um pouco para a utilização mesmo do software. Tá? Eu nunca tinha trabalhado com perfis engenheirados. Tá? Eu comecei a fazer os primeiros testes aqui com esse plugin. Então, assim, tem ainda algumas opções, algumas nomenclaturas também que eu não domino muito bem, mas que com esse pouco conhecimento já foi possível fazer grande uso desse software. Eu vou começar aqui com um projeto com arquivo em branco, para a gente poder ver mesmo como que é o passo a passo para a gente trabalhar com esse plugin, tá bem? Então assim, o primeiro passo de quando a gente vai começar a trabalhar com o Frame Builder é configurar o perfil, tá? Pelo seguinte, vamos lá. Esse aqui é o menu do Frame Builder, tá? Então deixa eu só já mostrar para vocês. Aqui a gente tem configurações gerais, é mais a informação da máquina, esse tipo de coisa. Isso nós não vamos precisar nos preocupar para já, tá? Aqui é o menu para criação de paredes, que é esse daqui. Né? Depois a gente vai falar detalhadamente dele. Aqui a gente tem um menu para criação de lajes de piso. A gente tem aqui treliças,
tá? De laje também, se eu quiser fazer treliças individuais, que é o que eu normalmente uso. Tá? Aqui nós temos estruturas de cobertura. Aqui eu tenho a ferramenta Free Tools, que essa é uma das, digamos assim, uma das maiores vantagens desse software. E aqui eu tenho também a parte dos contraventamentos, né, em fita. Aqui a parte da orçamentação, né, orçamentos, grid. E aqui eu tenho a parte de perfis. E esse daqui é, digamos, é uma janela que abre toda vez quando eu tiver esse plugin instalado e eu abrir o SketchUp, ela abre. E aqui ela vai ter também sempre algumas informações gerais, tá? Então aqui vocês podem ver qual é a versão do plugin, quantos dias eu tenho aqui, validade da minha licença, enfim, esse tipo de informação. E quando eu seleciono aqui, ó, vamos lá aqui para paredes, tá? Aqui ele já me dá também um pequeno tutorial aqui, passo a passo de como que é feito essa instrução, tá? Vocês vão ver que algumas coisas aqui pode dar um pouco de erro de visualização, é porque eu estou rodando o Windows dentro do Mac. E isso às vezes dá um pouco de problema aqui na gravação dos vídeos, enfim. Não é como se eu estivesse rodando nativamente numa máquina do Windows. Tá? Então vamos lá. Isso aqui, normalmente eu deixo isso aqui fechado. Tá? Essa janela aqui não interessa muito para mim, mas toda vez que eu precisar recorrer a ela, desculpa, toda vez que eu precisar recorrer a ela é só vir aqui nesse cadeado que ela aparece, tá? Então eu diria que a primeira situação para a gente começar a trabalhar seria configurar o perfil do tamanho exato que ele é. Porque assim, quem trabalha com steel frame sabe que isso é bem complicado, tem que ser a medida mesmo exata. Então eu venho aqui, eu vou configurar primeiramente o perfil de parede, tá bem? Então eu venho aqui, editar perfis de paredes estruturais, eu vou clicar aqui e ele vai abrir o arquivo no Excel. Tá? Daqui para baixo são já daqui para baixo são os perfis que já vêm configurados. Tá? E daqui para cima são os perfis que eu já criei. Tá? Eu vou já explicar aqui como que é essa nomenclatura. O Frame Builder ele utiliza essa nomenclatura aqui padrão dos perfis de steel frame, tá? Então aqui, se eu pegar aqui, se eu ver aqui mais aqui abaixo, vocês vão ver aqui que eu tenho aqui, ó, 350, que seria aqui a largura do meu perfil, tá? O S, que é a identificação aqui, se ele é um montante, se ele é uma guia, enfim. No caso dos perfis engenheirados, ele é tudo montante, tá? Aqui eu tenho a largura da minha flange, ou seja, a largura do meu perfil, tá? E aqui eu tenho a espessura da chapa, tá? Então o que eu fiz? Como no Brasil e em Portugal a gente trabalha muito com milímetros, né, e não com polegadas, então aqui os perfis que eu criei eu já utilizei essa nomenclatura, mas em milímetros. Então aqui, ao invés de 350, eu já coloquei aqui 100, que esse aqui é um perfil de 100 milímetros. O S, que é o stud, continuou. E aí depois eu venho aqui, 4510, ao invés de eu colocar só um número, eu coloquei 45, que é a flange, e 10, que é a minha aba. Tá? Não precisaria esses 10, mas eu resolvi colocar. E aí eu coloquei o traço e depois a espessura do aço. Então vocês podem perceber que aqui eu tenho aço de 0,8, aço de 1 milímetro, 1,2 e 1,5. Tá? Então assim, sempre que a gente for criar um perfil novo, é bom a gente vir e abrir um conversor de unidades. Isso é só colocar na internet, tá? Converter de polegadas para milímetros, de milímetros para polegadas, que isso é fácil de encontrar. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, esse perfil que a gente tem, vamos só ver aqui qual seria esse perfil aqui. Eu tenho aqui um perfil 350, que na verdade seria isso daqui, 3.50. Isso aqui o que que é? Ele dá 88.9, ou seja, seria nosso perfil de 90 milímetros. Só que se eu trabalhar com 88.9 e não com 90 milímetros, isso vai me dar complicações mais à frente. Então realmente tem que ser exato. E aqui vamos só ver aqui essa situação. Aqui seria 16.2, que é
é isso daqui. Então seria, digamos, a largura do meu perfil seria 41.148, tá? No Brasil e em Portugal a gente tem isso aqui variando aí de 40 a 50 milímetros o tamanho dessa lateral. Tá? E ali os 43, que é a espessura do aço, ali no caso é 0,043. Então aqui a gente está falando de um aço de 1 milímetro. Tá? 1,10. Então vamos lá, eu vou voltar aqui para converter agora de milímetros para polegadas. Tá? Então eu quero configurar aqui um perfil de 90 milímetros. Tá? Isso aqui é uma tabela de perfis de um fornecedor aqui de Portugal, onde eu tenho aqui as dimensões de cada perfil. Então aqui eu tenho a largura perfil de 90, a lateral dele tem 41 milímetros, aqui tem as espessuras, e aqui eu tenho o tamanho da aba, tá? Então assim, eu vou primeiro configurar esse perfil aqui, 90 por 41, com 1 milímetro de espessura e 10 milímetros de aba. Então o que eu vou precisar fazer? Primeiro eu venho aqui no conversor de unidades e vou pegar a informação principal, que é a largura dele, tá? 90 milímetros. Então eu vou copiar isso daqui. Aqui no Excel a gente vai inserir uma linha e a gente vai usar a mesma nomenclatura, ou seja, é um perfil de 90, S, a lateral dele é 41 e a aba é 10. Tá? E a espessura dele vai ser 1 milímetro. Ok. A partir daqui eu coloco uma vírgula e começo a inserir as informações. Então aqui eu vou colar a largura dele. Tá? Agora eu preciso saber os 41 milímetros em polegadas. Vou copiar aqui de novo. Vírgula para separar as medidas. Então vamos lá. Eu já coloquei a largura do perfil o tamanho da lateral, certo? Agora eu vou colocar a espessura da chapa, tá? Ou seja, a espessura da chapa é 1 milímetro. Então venho, copio aqui, vou colar aqui, tá? E depois o tamanho da aba. A aba são 10 milímetros, tá? Então a mesma coisa aqui, copio e vou colar aqui. E depois traço, né? E true. Pronto. Se você tiver na dúvida da ordem, é só ver aqui, ó. Membro, web, flange, espessura, lip e active. Então, assim, a sequência é essa. Fiz isso aqui, fechou, ok. Podemos já voltar para o nosso projeto. Agora é o seguinte, se eu vier aqui no meu perfil, aqui na minha parede, e configurar aqui, ó, vamos ver aqui quais são os perfis que estão disponíveis. Aqui ele até já aparece. Às vezes a gente precisa reiniciar o software para reiniciar o SketchUp para ele aparecer aqui. Mas enfim, então vamos aqui para as propriedades da parede, tá? Isso daqui funciona da seguinte maneira. Tudo que é verde são criações, ou seja, eu quero criar uma parede com a parte de cima reta, é nesse. Se eu quero criar uma parede com a parte de cima inclinada, seja em duas águas, seja uma água só, é nesse. Os ícones azuis são normalmente para configurar coisas que já existem, tá? Então, por exemplo, as informações que estão nesse e que estão nessa rodinha aqui de configuração são basicamente a mesma, só que esse daqui é para alterar painéis existentes e esse aqui é para alterar painéis que ainda vão ser feitos. Depois a gente tem aqui, esse daqui é para modificar painéis já feitos, aqui inserir janela, inserir porta, e esse aqui são os contraventamentos. Mesma situação, o verde é para inserir, o azul é para configurar e o vermelho é para deletar. Tá? Depois aqui nós vamos ter aqui para deletar ou inserir elementos verticais e aqui inserir ou deletar elementos horizontais. Tá? Aqui a gente tem uma outra forma de desenhar as paredes e aqui é se eu quiser traçar primeiro as linhas, todas as paredes no chão e depois aperto no botão 2 para ele iniciar. Bom, o que normalmente eu faço? Sempre que eu vou desenhar uma casa, eu faço um gabarito aqui. Então vamos imaginar que eu quero desenhar um salão de 3 por 4
Eu estou trabalhando aqui em milímetros, tá? Então eu tenho 3 por 4. E vamos imaginar que eu tenho aqui de revestimento externo, eu tenho um isolamento térmico de 60 milímetros, tá? Depois eu tenho aqui uma placa cimentícia, um USB de 12 milímetros. E aí depois eu vou ter aqui a minha parede de 90, tá? Então aqui, deixa eu só colocar aqui umas cores diferentes. E aqui também eu já coloco, já indico qual é a parede que vai passar e qual é que vai ficar. Pronto, aqui eu já tenho um gabarito para eu desenhar minhas paredes por cima, tá? Primeira coisa que eu tenho que vir é que aqui são configurações normais e configurações avançadas. Em configurações normais, eu vou definir aqui se eu vou traçar minhas paredes pela direita, pela esquerda ou pelo centro, tá? Vamos deixar aqui na esquerda. Ele está perguntando se eu quero que fique indicado o nome de cada perfil, nesse caso eu vou colocar aqui não. Se ele quer que eu indique os pontos de furação, ou seja, para eu ter uma visão realística do que vai ser, sim. E aqui é se ele quer que mostre o revestimento das paredes, USB, esse tipo de coisa. Eu vou colocar aqui não. Aqui é o mais importante. Aqui eu vou definir o tipo de perfil que eu vou utilizar, tá? Então assim, se eu coloco ele aqui como padrão, todos os painéis que eu vou desenhar eles já vão sair nesse perfil. Depois do desenho eu posso também alterar, não tem problema nenhum. Tá? Aqui a parte da Metro Ends, esse aqui eu não sei o que é. O lateral bracing é o tipo de contraventamento, sem capas, né? São vários modelos que depois a gente pode testar cada um. Tá? E aqui a gente tem comprimento máximo, tá? Pode deixar aqui nos 6 mesmo. Tá? Esse daqui, número máximo. Esse aqui é a inclinação do topo do painel. Como ele não é um painel inclinado, isso aqui não interessa. Tá? E aqui sim, aqui ele está me pedindo a altura do painel. Tá? Então vamos imaginar que essa é uma casa que tem a pé direito de 3 metros. Então já vou deixar aqui definido. O espaçamento entre os perfis 600, né? E aqui são os travamentos às linhas horizontais, tá? Então se eu tenho um painel com 3.000, eu quero só uma linha horizontal. Então eu vou colocar aqui 1.500, a primeira, e as outras a partir de 1.500, tá? Então assim, para o início, esse aqui já é suficiente. Eu vou apertar OK, e aí ele já fica configurado. Se eu vier aqui, ó, criar paredes, ele também já, a mesma pergunta ele vai me fazer outras vezes. Então, por exemplo, a altura da parede, o tipo de perfil, ainda dá para eu alterar aqui. Olha aqui, ó, é bem interessante. Ó. Como eu não reiniciei o SketchUp, ele não aparece aqui aquele perfil. Tá? Então vamos só salvar isso daqui e reiniciar. Bom, vamos lá, pessoal. Eu reiniciei aqui meu SketchUp, tá? Ele abre sempre essa janela. Posso fechar ela aqui para eu poder trabalhar. E agora vamos voltar aqui para verificar se as configurações estão iguais. Ó, esse aqui é um erro que às vezes acontece porque eu estou rodando no Mac, então é só fechar e abrir de novo que ele já aparece tudo. Tá bem? Então assim, todas as configurações que eu tinha feito antes de fechar o programa, tá tudo aqui. Tá? Então aqui espaçamento, altura do painel, essas coisas todas. E agora eu vou realmente desenhar o meu painel. Tá? Então vou criar aqui um painel, tá? E aí ele vai me perguntar aqui como que eu quero, se eu quero, se a linha que eu vou traçar é o centro, se é a direita ou se é a esquerda do painel, vou colocar aqui que é a esquerda, tá? O restante tudo igual, a altura do meu painel 3.000, pronto. Então se eu vou traçar pela esquerda do painel, eu vou traçar aqui, ó, por esse lado. Clico no ponto inicial, aqui você já consegue ver para onde o painel está indo. Clico no ponto final, pronto, criou meu painel. Agora vamos só verificar aqui as dimensões do perfil, tá? Então aqui, ó, eu tenho ele com 41, que é o que eu queria mesmo, né? Tenho ele aqui com 90, exato. E agora vamos ver aqui a aba, 10 milímetros, ok. E aqui a gente pode também ver a espessura da chapa,
1 milímetro. Perfeito. Então esse daqui está um painel com as dimensões que eu queria. Tá? Então aqui, posso fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tá? Aqui ele não salvou. É importante, por exemplo, sempre fazer no mesmo sentido. Por exemplo, eu sempre peguei aqui dessa ponta para aquela. Aqui a mesma coisa, daqui para lá. Por quê? Se eu fizesse ao contrário, deixa eu deletar aqui esse projeto, esse painel. Se eu fizesse o contrário, também aqui left, e pegasse daqui para cá, qual que é o problema? Um painel fica com a abertura para o lado de lá e o outro fica com a abertura para o lado de cá. Isso aqui é uma coisa que eu não gosto. Então sempre que você for traçar os projetos, faz dessa forma. Tá? Agora um outro exemplo aqui da gente trabalhar também, que é o exemplo de traçar todas as paredes e depois erguê-las de uma vez. Então aqui ele vai me perguntar aqui também por onde que eu quero pela esquerda, ok. E aí eu vou traçar aqui. Então aqui. Tracei o primeiro painel. Tracei o segundo painel. O terceiro. E o quarto. Né? E aí é só clicar aqui no botão 2 que ele vai criar as paredes. Né? Uma outra forma também que poderia ser feito, deixa eu copiar aqui esse gabarito aqui para o lado, seria nesse daqui, ó, criar as 4 paredes de uma única vez. Então aqui ele me pede o perfil, que é esse, paredes exterior, ok, eu só não sei se ele vai pegar por dentro ou por fora, mas vamos já ver aqui. Cliquei aqui. Pronto, ele já criou. Mas ele cria dessa forma, ó. Em uma parede o contraventamento ficou de um lado e na outra ficou do outro. Eu particularmente não gosto de trabalhar com essa ferramenta. Tá? Então vamos voltar aqui. Depois que eu já tenho tudo criado, o que eu posso fazer? Eu vou ter que criar aqui meus vãos de porta e janela, certo? Então deixa eu vir aqui também aqui no meu gabarito. E vou colocar aqui uma janela de 2 metros, então 1 metro para esse lado e 2 metros para aquele lado. Pronto, aqui. E aqui nessa lateral eu vou colocar aqui, vamos lá, 30 centímetros e depois uma porta de, sei lá, 1 metro de vão livre em obra, né, na estrutura. Pronto. Então, primeira coisa aqui, o que eu vou fazer? Eu ainda nem vou mexer nos contraventamentos, porque ele não está aqui no meio da minha janela. Mas se eu tivesse aqui um contraventamento no meio da minha janela, deixa eu mudar aqui para a gente poder ver isso daqui na prática. Tá? Então, vou mudar minha porta para cá e vou mostrar uma situação engraçada para vocês. Tá? Para inserir a porta, eu simplesmente venho aqui, tenho que selecionar o painel que eu quero inserir a porta, né? E aqui ele vai me dar o comando, tá? Que é a mesma coisa, o verde é para inserir, o azul é para modificar alguma propriedade da porta já criada, o vermelho aqui, esse aqui é para mover a porta e esse daqui é para deletar a porta. Então vamos ver aqui primeiro qual é a configuração que está essa porta. Tá? Aqui o que importa para a gente nessa porta? É isso daqui. É a altura altura total a parte de cima do reforço. Tá? Então nesse caso aqui é 3 metros. Tá? Isso aqui é a altura do vão da porta, vamos colocar 2.200, tá? Por causa dos revestimentos.
Isso aqui é o espaçamento das diagonais. Tá? E aqui a largura, 900, eu acho, não lembro se a gente colocou 900 ou se a gente colocou 1000, mas enfim, vamos colocar aqui 900. Vou apertar aqui, ele vai também me pedir aqui as mesmas informações, enfim. Eu vou colocar OK. Tá? E aqui eu venho, ó, coloco aqui em cima da minha linha e aperto. Tá vendo? Como eu tinha o contraventamento aqui, ele acaba dando esse erro. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse contraventamento aqui. E aí eu vou inserir aqui uma porta. Então seleciono o painel, seleciono a porta, já está todas as medidas aqui. Pronto, já inseri. Agora vamos brincar um pouco com aquelas informações que a gente tinha ali. Para eu alterar algumas coisas numa porta já existente, é sempre no item azul. Então clico aqui, ele vai me perguntar para eu identificar qual é a porta, que pode ser que tenha mais de uma no painel. E aí eu vou colocar aqui que a parte de cima do reforço não vai ser a altura total, vai ser 2.700, só para vocês verem o que acontece. Tá? Então, por exemplo, não vai mais até lá em cima. Se eu quiser, por exemplo, que essa minha treliça aqui tenha só, sei lá, 30 centímetros de altura ou 15 centímetros de altura, vamos mudar aqui. Ó, se a minha abertura começa com 2,20, eu quero ela com 30 centímetros, então seria 2,50 aqui a parte de cima. Ok. Então pronto, a minha treliça aqui está com 20 centímetros de altura. Tá? Depois que eu fiz isso, eu tenho que voltar aqui a pôr meu contraventamento, né, em algum lado. Então eu venho aqui, ó, inserir contraventamento, ok? Vou escolher esse vão, que eu posso escolher qual vão que eu quero. Eu vou escolher esse vão daqui. Tá? Inserir, tá bem. Mas não é esse modelo que eu quero. Então eu venho aqui sempre, ó, no botão azul, é botão para alterar o que já está feito. Clico aqui, vou falar assim, não é esse tipo que eu quero esse daqui. Plate to plate. Ou seja, é da parte de baixo para, digamos assim, não é no montante vertical, é sempre nos horizontais que ele vai agarrar. Vamos aqui ver outros tipos de contraventamento. Plate to stud, tá? É do horizontal para o vertical. Tá? Bom, aqui vamos ainda alterar aqui. Plate to plate. Vamos voltar aqui para o contraventamento tipo capa, que é o que a gente está utilizando nos outros painéis. Pronto. Por enquanto nós vamos utilizar esse daqui. Agora vamos ver como é que funciona o menu das janelas, tá? Menu das janelas, você aperta aqui, ele vai surgir isso aqui, igual o da porta, tá? Ou seja, verde é inserir, azul é modificar a configuração do existente, vermelho com quadrado é para mover e o vermelho sem quadrado é para eliminar. Tá? Então vamos aqui em configurações e aí vamos lá. Aqui é a altura é o topo do reforço, ou seja, o topo da treliça, que isso aqui pode ser a altura total do painel, ou seja, o meu reforço vai até em cima. Isso aqui é a parte de baixo na verdade seria a altura onde termina o vão da porta, da janela, ou seja, 2.200. Esse header space aqui é o espaçamento das treliças, por enquanto a gente não vai mexer nele. E aqui eu tenho a largura 2.000 e a altura da janela, que é sempre medida de cima para baixo. Né? Você define primeiro aqui qual é a altura da parte de cima, 2.200, e depois você define quanto que a partir daqui ela vai descer. Tá? Então vou apertar o OK, seleciono meu painel e vou apertar no botão verde. Aqui você, enfim, confirma todas as informações, clica OK. Diferente da porta que o cursor do mouse tem que ficar em uma lateral, no das janelas é sempre o ponto central da janela. Então por isso que eu criei essa linha daqui, que é justamente para eu posicionar corretamente minha janela. Cliquei, já criou a minha janela, tá? Mas eu falo assim, eu não quero essa treliça aqui, dessa forma ela não funciona. Então vou clicar aqui no botão azul e modificar. Então
A parte de cima, o topo da minha treliça eu não quero. Eu quero minha treliça com 30 centímetros. Então, se ela começa com 2.200, ela vai terminar com 2.500. Ok. Dei ok, ela muda. E aí a gente pode brincar aqui um pouco agora com o espaçamento das treliças, tá? Então aqui eu posso, em vez de 200, colocar 100. E assim por diante. A gente pode também brincar aqui um pouco no tipo da treliça, tá? Então deixa eu voltar aqui para 200 para ficar mais fácil de entender. Então tenho esse tipo de reforço de cabeceira. Temos esse outro tipo aqui também. Ou às vezes pode ter situação que ele não pede reforço nenhum, né? Então acaba que não tem diagonal nenhuma. Mas aqui vamos voltar para o nosso tradicional que estava antes. Ok. Só que o seguinte, aqui eu ainda não configurei espaçamento, onde que eu quero que o meu perfil comece, o espaçamento de 60 centímetros, nem nada disso. Outra coisa, aqui no encontro dos painéis eu ainda tenho que inserir mais um elemento, então vamos começar a fazer essas alterações. A primeira coisa, eu vou eliminar os contraventamentos. Pera lá. Eu vou eliminar o contraventamento desse meu painel aqui. Ele tem que ficar vermelho para que ele não está selecionando. Pronto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou eliminar ele aqui dessa ponta. Ok. Para eu definir onde que vai ser onde vai ser a posição certa dos meus perfis. Então aqui eu vou criar um grid a cada 60 centímetros. Tá? Ok, então vou posicionar agora esse grid pelo ponto central aqui desse. Pronto, aqui ele já está posicionado pelo ponto central, tá? Ou eu poderia simplesmente pegar o meu grid e colocar para ele começar daqui dessa ponta, tá? A gente vai fazer dessa forma. Tá? O que acontece? Se eu quiser que ele comece aqui, esse perfil aqui ele está errado. Ele teria que vir aqui, vamos ver aqui quanto. Ele teria que voltar 72 milímetros, tá? Eu estou pegando aqui pelo eixo dele, tá? Então o que eu vou fazer? Eu seleciono aqui esse painel e vou vir aqui em configurações avançadas, tá? Aqui seria configurações avançadas de um painel que eu ainda vou desenhar e aqui é configurações avançadas de um painel já existente. Então vou clicar aqui e aí ele vai pedir aqui ajuste do primeiro montante. Então vou colocar aqui menos 72. Pronto, ele já veio para cá e todos os outros já foram para a posição. Só que o último montante, ele sempre pega o espaçamento daqui em relação ao último, e não em relação ao grid normal. Então aqui eu tenho que pegar e fazer a mesma coisa. Pegar pelo eixo e medir aqui a distância. Então, 272, ok. Então aqui
mais 272, tá? Porque aqui é positivo. Ou seja, todos os perfis agora estão no grid de 60 centímetros. O que eu vou fazer agora ainda nesse painel aqui é inserir aqui os perfis para encontro de painéis, tá? Para eu ter apoio aqui para o gesso acartonado, eu preciso ter um perfil aqui. Então o que eu vou fazer? Eu selecionei o painel, vou aqui, ó, inserir stud, tá? E aqui ele está me pegando pelo eixo do meu perfil. Então eu quero que o eixo fique alinhado com o final desse perfil. Cliquei aqui. Pronto. Já está inserido um perfil. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Seleciono o painel, coloco inserir. Pronto. Agora lembra que eu tirei o contraventamento, né? Então eu vou agora escolher um lugar para colocar o contraventamento. Venho aqui na parte verde, que é inserir contraventamento. Eu quero aquele contraventamento tipo capa. E aí eu posso inserir, pode ser nesse daqui, pode ser nesse, pode ser mais de um por painel. Então vamos lá. Coloquei nesse. Quero colocar aqui nesse daqui também, tá? E aí eu vou inserindo onde quer que eu queira posicionar. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vamos só pegar aqui as informações que eu já tinha nesse painel, que é o mesmo tamanho, ou seja, menos 72 e mais 272. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Menos 72 e aqui 272. Dei Enter, pronto. Já todos os meus perfis já vieram aqui para o sítio. Tá vendo que esse daqui está em conflito com a lateral da parede? Então eu tenho que deletar ele. O que eu faço? Eu entro dentro do painel, clico no perfil e venho aqui deletar. Pronto, já está deletado. Aí agora eu tenho que inserir aqueles perfis aqui para encontro nos cantos. Aqui eu já tenho um. E aqui vamos colocar aqui um fora de lugar só para a gente ajustar depois, tá? Vou colocar ele aqui. Ok, pô, eu coloquei ele no sítio errado. Então eu venho, apago ele e agora eu vou inserir ele no lugar certo. Tá? E aí aqui também eu defino onde que é que eu quero o meu contraventamento. Então seleciono o painel, seleciono o contraventamento, o tipo, e vou colocar aqui no primeiro vão. E aqui também vamos fazer a mesma coisa. Eu só não lembro agora de onde começa o painel, se é daqui para lá ou se é de lá para cá. Mas eu vou imaginar que seja, vou assumir que seja aqui que inicia. Então vamos pegar essa distância, 162, tá? 162. Então vamos aqui, configuração avançada, menos 162. Vamos ver se dá certo. Não, eu estava pegando aqui a informação errada. Então aqui é 0 e 162 é o perfil final. 162 é o perfil final. E agora como que eu vou fazer? Agora está bem mais complicado, né? Então vamos ver aqui, vamos tentar pegar por esse daqui. Um 162 também. 162, na verdade, então eu tenho que esse daqui avançar ele para frente. 438. Vamos já ver aqui se isso aqui vai dar certo. 438. Pronto, já veio para a posição certa. Está aqui tudo direitinho. Nesse daqui, como não tem abertura de porta e janela, vamos já verificar aqui qual é o ajuste que precisa ser feito. Então ele tem que voltar 162. Então pronto, ó. O contraventamento em capa já se ajustou. Eu tenho agora só que ajustar
Aqui o último perfil. 162. Bom, esses foram os comandos para se criar perfis, né? Configurar perfis de parede, desenhar as paredes e inserir aberturas de porta e janela. Nos próximos vídeos eu vou mostrar outras opções para a gente desenhar cobertura, lajes, treliças e mais no final a gente vai ver como exporta depois o arquivo para enviar para a máquina, para a perfiladeira. Tá bem?